Hi people, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vamos começar mais uma aula aqui falando de movimento circular uniforme, que é o primeiro conteúdo aí da frente A do livro 2, tá bom? Vamos acompanhar. Os principais conceitos que você deve entender, no caso de vocês relembrar, né galera? Porque isso aqui já foi um conteúdo estudado por a gente lá na primeira série do ensino médio. Aceleração centrípeta, período de frequência, velocidade tangencial, velocidade angular, movimento circular uniforme, resultante centrípeta e o pêndulo simples e cônico, tá bom? Então vamos nessa. O primeiro conceito de movimento circular uniforme, na verdade só de movimento circular, começou a ser estudado por Aristóteles, né, que nasceu em 384 e morreu em 322 antes da era de Cristo. O Aristóteles já começou a descrever os movimentos circulares como todos os corpos celestes giravam em órbitas circulares em torno do Sol, tá? Já mais adiante, bem mais adiante, né, Nicolau Copérnico, nascido em 1473 e falecido em 1543, ele já defendia um movimento circular diferente dos planetas. Ele dizia que o movimento das revoluções dos corpos celestes, ou seja, o sistema heliocêntrico, tá? O que é o sistema heliocêntrico? O Sol no centro do movimento circular. Então, enquanto Aristóteles definia os astros orbitando a Terra, o Copérnico defende que o Sol está no centro e os planetas orbitam em torno do Sol, ok? Então, a Terra e os demais planetas giram em órbitas circulares. Desde essa época aí começou a se estudar os movimentos circulares. Então, nós que estamos em 2020, né, com toda a tecnologia, podemos então entender facilmente o movimento circular, já que alguém com mais de 300 anos antes da era de Cristo sabia definir o movimento circular, a gente também sabe. Nós somos desses. Nós somos feras. Então, o movimento circular é um movimento que detém uma trajetória circular com velocidade tangencial. Por que velocidade tangencial? Porque a velocidade tende a manter o movimento em linha reta, mas existe uma aceleração centrípeta que mantém este corpo na trajetória circular. Então, a velocidade é tangencial, essa velocidade é uma velocidade escalar, e a aceleração é centrípeta. Por que a aceleração centrípeta? Porque ela tende o corpo no movimento circular apontando para o centro da curvatura, certo? Pessoal, teve um probleminha aqui no meu slide. Quando eu passo do computador para o celular, desaparece o Expoint 2, tá? É um probleminha, mas espero resolver aqui. Então, a aceleração é v ao quadrado sobre r. Conserta aí no seu caderno, acompanhe pelo livro. A é igual a v ao quadrado sobre r, onde o módulo da aceleração é constante, a direção é variável, né, e o sentido é sempre apontando para o centro da curva. Vamos definir período, né? Período é o intervalo de tempo gasto pelo móvel para realizar uma volta completa na circunferência. Se nós formos falar da aula de física, que começa, por exemplo, às 7h30 e acaba às 8h20, qual é o período dessa aula? O tempo de duração dela? 50 minutos. Então, o período do movimento é o tempo de duração do movimento para que complete uma volta inteira, tá? Não pode ser só meia volta. Tem que ser o tempo de uma volta completa. Isto é período. Agora vamos definir frequência, né? É o número de voltas que o objeto efetua na circunferência por unidade de tempo. Ou seja, se eu sou o Flash e eu dou 50 voltas em 1 segundo em uma praça circular, então a minha frequência é 50 rotações por segundo. E rotações por segundo a gente pode chamar de Hertz. Então existe uma relação entre frequência e período, né? Frequência é o inverso do período e período é o inverso da frequência. Então a gente pode definir assim as suas equações. Período igual a 1 sobre f e frequência igual a 1 sobre t, tá? Lembrando que a unidade padrão de tempo é segundos e a de frequência é rotação por segundo, ou seja, Hertz, né? Uma outra unidade bastante usada é o RPM. E o que é RPM? Rotações por minuto. Se o minuto tem 60 segundos, um RPM tem 60 Hz. Tá ok? Vamos nessa.
Um movimento uniforme, né? Para a gente definir o movimento circular, precisa do movimento uniforme. Por quê? Porque são a mesma coisa, né? O professor aqui é gato com óculos e gato sem óculos. Então significa que o movimento circular uniforme é bom com trajetória retilínea ou trajetória curvilínea, né? Tanto faz o movimento uniforme circular ou retilíneo. Ambos são iguais. Então, no movimento uniforme, nós temos distância sobre tempo, onde ΔS é o deslocamento e ΔT é o intervalo de tempo, né? Só que agora, pessoal, nós temos uma trajetória circular. E por essa trajetória ser circular, nós precisamos saber o tamanho dessa trajetória, que vai ser o comprimento da circunferência, né? Vamos substituir o ΔS por 2πr. E o tempo de uma volta completa é período, então vamos tirar o ΔT e colocar o Tzão. Velocidade angular. Enquanto a velocidade v, que é escalar, varia posição em metros, a velocidade angular, que eu chamei aqui de ômega, né? Que não é um W, é um ômega, letra grega, varia ângulos. Ou seja, se eu estou no instante t0 numa posição θ0 e no instante t numa posição θ, eu me desloquei, né? Δθ. Então, velocidade angular é igual a Δθ sobre Δt, onde Δθ é a variação de posição angular e Δt é o tempo gasto, certo? Lembrando, pessoal, que ângulo no SI é medido em radianos. Então, a partir de um arco, eu também posso calcular a velocidade escalar. A velocidade escalar, é ômega-r. Pessoal, isso aqui não é um i, tá? É vezes. V é igual a ômega vezes r. Ok? Mas, se a gente lembrar lá, o ômega é 2π sobre o período. Não é 2i, tá? É 2 vezes π sobre o período, que é igual a 2πf. Então, substituindo, né, nós temos aí a equação do movimento angular, tá? Da velocidade angular. A velocidade angular é 2πf. E a velocidade escalar é angular vezes o raio. Também podemos calcular a aceleração centrípeta, né? Como eu já falei, o meu slide aqui está cortando o quadrado, mas a aceleração centrípeta escalar é v ao quadrado sobre r. E substituindo o v por ômega, nós temos que a é igual a ômega ao quadrado vezes r. Conserta aí, tá? A igual a ômega ao quadrado vezes r. Velocidade angular. Desculpa, aceleração angular. Então, estes movimentos circulares eles podem ser transmitidos. Então, se eu tenho um pedal com uma coroa e uma corrente acoplada a uma catraca, eu posso transmitir o movimento da coroa para a catraca. Com isso, eu tenho uma relação, né? Onde o produto da frequência pelo raio da catraca é igual ao produto da frequência pelo raio da coroa. Ok? R1F1 é igual a R2F2. Essa é a equação de transmissão muito importante, tá? Vamos usar bastante. Então, quanto maior a coroa e menor a catraca, significa o quê? Que uma volta nos pedais resulta no maior número de voltas da catraca e, consequentemente, dos pneus. A bicicleta se move com maior velocidade, porém, o esforço do ciclista é maior. Agora, se eu tiver uma menor coroa e maior catraca, né? Quem nunca brincou aí com a bicicleta de marchas? Uma volta completa dos pedais resulta em um menor número de voltas dos pneus. A velocidade da bicicleta é menor, mas o esforço do ciclista também é menor, certo? Então, uma bicicleta de marcha aí vai ajudar você a entender a transmissão do movimento circular uniforme. Tentem aí. E o desenvolvendo habilidades, né? O nosso exercício de casa, que ficará das páginas 299 a 301. Da mesma forma, vocês vão responder, certo? No livro, no caderno, tanto faz. Vão fotografar com o aplicativo Scanner PDF, salvar em PDF e mandar para o meu e-mail até a sexta-feira, dia 8 de maio. Tá bom? No entanto, é só isso. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Tem o meu contato. E espero que estudem muito, tá bom? Valeu!